Olá, pessoal. Eu sou a Anice. Eu vim aqui falar um pouquinho a respeito da minha vivência com relação ao racismo e ao assédio sexual. Eu sei que esse é um momento pandêmico, mas é justamente por esse momento que a gente está vivendo que eu vim aqui falar, porque é um momento em que todas as nossas dores, eu acredito que principalmente as emocionais, elas se potencializam. Porque principalmente nós negros, nós temos que lidar com o racismo, né, com toda esse sofrimento que o racismo traz, e a gente ainda tem que lidar com a aflição desse período pandêmico, com o medo de sair, com medo de um vírus, com medo de um inimigo que a gente não vê. E aí eu não quero voltar a falar com detalhes da situação que eu vivi, que eu vivenciei no ano passado, mas eu quero falar do pós, sabe? Depois que aconteceu, né, que as agressões ocorreram, eu cheguei no consultório da doutora Débora. A doutora Débora Medeiros é a minha psicóloga, a doutora Maiara é a minha psiquiatra. São duas mulheres muito fortes que têm me fortalecido nesse momento e que têm me feito, que tem feito com que eu esteja aqui, né, gravando esse vídeo, né, que elas têm me fortalecido para que eu consiga estar aqui gravando esse vídeo e podendo falar, né, um pouco, porque uma das coisas que eu consegui aprender, uma das coisas que eu não sabia e que eu não colocava em prática era o meu direito de falar, o meu direito de me expressar quando eu quero e quando eu acho que é melhor para mim, sabe? Eu achava que eu tinha que falar e que eu tinha que me expressar e que eu tinha que corresponder ao que as pessoas ao meu entorno queriam e quando elas queriam, né? Então, assim, isso daí eu já começava a ser agredida e não sabia, né? E então eu passei por um momento em que eu achei que, quando eu cheguei lá no consultório da doutora Débora, eu me senti com medo, eu me senti culpada, né? E geralmente essa é uma posição em que as vítimas se colocam, né? De culpa, e você sabe que quando uma pessoa sexualiza principalmente o corpo de uma mulher negra, né, na sociedade, a gente sabe que tudo isso, né, nos remete ao que os nossos antepassados viveram, né? Então, eu comecei nesse momento, né, a partir do primeiro momento em que eu comecei a terapia, comecei a me fortalecer de forma que eu pudesse falar, que eu pudesse não me calar, sabe? E me manter de pé, mas reconhecendo o meu direito de fraquejar, reconhecendo o meu direito de não conseguir falar, reconhecendo o meu direito de chorar muito, reconhecendo o meu direito de querer ficar em casa, de querer ficar deitada, de querer não receber ninguém, de querer não sorrir, sabe? E tudo isso eu não sabia, eu não sabia que era um direito que eu tinha, sabe? Para mim eu tinha que mostrar que estava tudo bem, que estava tudo certo, independente da situação. E aí era algo que eu comecei a prestar atenção, que os meus antepassados viviam, né, principalmente na minha família. A minha mãe passava por várias situações de racismo, principalmente, e se calava e preferia não dizer nada, justamente para não perder uma amizade, para continuar sendo bem vista e bem tratada no lugar onde trabalhava, não perder o emprego, por exemplo. E sabe, não perder um bom relacionamento com as pessoas por conta de ter falado algo com relação a uma atitude ou alguma fala racista, sabe? E aí eu percebi que não é isso que eu quero pra mim, sabe? Eu quero ter voz, mas eu quero também falar quando eu quiser falar, sabe? Então, uma das coisas que o racismo tira é a liberdade.
das pessoas, sabe? A liberdade do negro, a liberdade de se expressar. E aí a liberdade também de se sentir fraco, porque a sociedade impõe, principalmente as mulheres negras, que nós devemos ser fortes, nós devemos ser firmes, nós devemos ser aquelas que ajudamos a família, sustentamos a família. Não, mas a mulher isso, a mulher aquilo. Não. Mas a gente não tem essa obrigação de nos mantermos firmes sempre, sabe? Passei por essa situação agora, tô me sentindo fraca, tô me sentindo triste, tô me sentindo arrasada, acabada, mas não, outra pessoa tá ali passando mal, outra pessoa tá ali sofrendo com uma outra situação, e aí eu sempre me colocava numa situação em que o meu problema, em que a minha dor era menor do que a dor da outra pessoa, sabe? Então, é algo que eu venho tratando, né, desde lá, com a doutora Débora, com a doutora Maiara, e me retirando desse lugar de conformismo, sabe? De me conformar com as falas racistas, de me conformar com a atitude racista, de me conformar com o assédio, de que... por exemplo, as pessoas impõem aquilo que elas querem. Tem pessoas que impõem aquilo que elas querem a respeito de você, a respeito de como você é. Elas dizem o que querem, quando bem entendem, mas não é assim, sabe? Então, nós temos o direito de dizer, não, eu não quero ouvir, não quero participar disso e não concordo, sabe? Nós temos o direito. Então, hoje eu faço parte de uma geração em que não será igual a da minha mãe, a da minha tia, a de outros familiares que sempre ouviram, mas que tiveram que tiveram ou escolheram ficar submissos para que não perdessem a oportunidade, né? Para que não fossem maltratados, sabe? Hoje a gente se coloca numa posição de luta, numa posição de não aceitação, sabe? E não deixando mais o racismo nos machucar, assim como machucou tantos outros, tantos dos nossos ancestrais, tantas mulheres que sofriam estupro e tinham que ficar caladas e eram açoitadas caso falassem algo. E hoje nós nos colocamos numa outra posição, porque por conta de muitos que militaram e que resolveram não se calarem, hoje nós podemos ter voz e falar, não, eu não aceito, sabe? Eu sou livre para cortar o meu cabelo, usar o meu cabelo da forma que eu quero, e depois eu posso até falar a respeito de um dos motivos pelo quais eu cortei o meu cabelo. Eu sei que muitas pessoas vão falar a respeito disso, mas... faz parte desse momento meu de libertação, de olhar mais para dentro de mim mesma, de olhar para minha vontade, reconhecer quando eu quero estar lá tranquila, fechadinha no meu quarto, mas é claro que isso não pode se tornar algo que seja recorrente no meu dia a dia, é algo que eu tenho tratado, né? Porque também a gente se trancar, se fechar não é bom. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas eu tô falando da minha vivência, daquilo que eu tenho aprendido com pessoas que têm me instruído, que têm me fortalecido. E eu sei que muitas mulheres, muitas pessoas, muitas mulheres negras, muitos negros têm lidado com situações como essas. E, sabe, eu quero justamente, eu tô aqui falando a respeito disso para dizer que você tem voz, que você pode falar, que você pode se expressar, que você é livre, que você não precisa estar num ambiente que te maltrata, que te deixa triste, que te deixa infeliz, que você pode chorar sim, que você pode se sentir triste sim, então, e que você pode se desesperar sim em algum momento, e que você não é obrigado a sair do seu lugar ali de dor e se colocar numa posição abaixo da dor de outro, sabe? Que outras pessoas não reconheçam a sua dor, sabe? Fale, sim, sofra, sim, mas se levante e lute também, porque é necessário a gente lutar. Dói muito, é muito difícil, mas é necessário que a gente não se cale,
tá? Força para todos nós. Um grande beijo para todo mundo.